esclarecer com esse vídeo aula, fazendo algumas observações sobre o seno, o círculo trigonométrico, ou a função ou linha seno. Senhores, a representação da linha seno se representa por uma perpendicular traçada desde o extremo, digamos, do arco AP até o diâmetro horizontal, ou seja, senhores, o nosso triângulo retângulo OQP possui como seno cateto oposto PQ sobre o raio OP. No caso, o nosso PQ é a ordenada desse ponto P, que é Y, sobre o raio, que é o OP, valendo 1. Podemos então citar, senhores, ou trabalhar com seno do arco ou do ângulo alfa, sendo a ordenada Y ou simplesmente o segmento PQ. Esta então, senhores, é a representação do seno ou da linha seno ou da função seno no círculo trigonométrico. Vamos fazer aqui uma pequena análise dessa linha. Senhores, o nosso círculo trigonométrico, que não é novidade mais para nós, o mínimo em 0 graus na primeira volta até o 360 no sentido positivo. E nós vamos aqui observar como se move a linha seno e entre que valores. E lembrando sempre que o raio do círculo trigonométrico vale 1. Senhores, o pontapé inicial, primeiro quadrante, nós temos em 0 graus o princípio de todos os arcos, ou no sentido positivo ou negativo. Vamos trabalhar aqui no sentido anti-horário, que é o positivo. Então, senhores, vamos observar que o seno no primeiro quadrante, ele cresce. Então, a linha seno, à medida que você vai avançando aqui o arco no primeiro quadrante, o valor dele vai se aproximar ao arco. Desculpa, ao raio do círculo, que no caso é 1. Bom, mas é outro estudo. Vamos ao segundo quadrante. Segundo quadrante, senhores, a função seno, ela vem sempre em situação decrescente, ou seja, de 90 a 180 graus, o seno decresce até chegar à estaca 0, ou seja, parte de 1, que é o seu máximo, até 0. Senhores, vamos ao nosso terceiro quadrante. No terceiro quadrante, nós vamos observar que o seno, a linha seno, decresce. Lembrando, senhores, que nós estamos aqui trabalhando numa situação negativa de enumeração. 270 graus é onde acaba o terceiro quadrante. Nós observamos que a linha é o valor mínimo para o seno. E no quarto quadrante, senhores, o seno começa a crescer novamente. Ou seja, nós estamos em situação negativa, que estamos com enumeração abaixo do horizontal, até, senhores, chegar ao valor 0. Então, guardamos que seno é crescente no primeiro e no quarto, e decrescente no segundo e no terceiro quadrante. E em termos de máximo e mínimo, senhores, o seno ele é mínimo em -1, ou ele vale -1 como mínimo, e como máximo é o 1. Ou seja, o seno oscila de -1 a 1. Senhores, vamos aqui a mais um detalhe sobre essa referida observação. Novamente aqui o nosso círculo trigonométrico e a medida do nosso seno, que é de -1 a 1. Ou seja, temos aqui, digamos, essa pequena régua para ficar melhor da gente detalhar. Arcos importantes que é bom também você guardar. O 0 graus, senhores, o seno de 0 é 0. Aqui a nossa medida é seno. Vamos em busca do nosso 90 graus. Então, à medida que nós vamos aumentando aqui o arco, nós já vimos, ele vai em busca do seu máximo, senhores. E o seu máximo é o seno de 90 graus. Quando o arco é 90 graus, o raio vale 1. É justamente o valor do seno. Senhores, de 90 a 180, que é o nosso segundo quadrante, vamos verificar que a tendência dele é chegar a 0. Como chega? Trabalhamos com seno de 180 graus, valendo 0.
Nosso terceiro quadrante é dos 180 a 270. Alerto mais uma vez que estamos em situação negativa. Senhores, quando chegamos a 270 graus, o arco quadrantal 270 tem valor numérico -1. Senhores, de 270 ao 360, vamos crescendo novamente. Aqui, quando chegamos a 360 graus, senhores, ele vale 0. Então, senhores, aí uma pequena amostragem de como varia ou oscila a nossa tabela em cima do seno na nossa primeira volta. Aqui, senhores, uma pequena amostragem, um resumo, a síntese do gráfico. Nós temos aqui o ponto de partida do gráfico da função seno e aqui o nosso ponto de partida dos arcos. Então, o vermelho é a oscilação arcos ou a variação dos arcos e o azul, a bolinha azul, é quem vai fornecer o nosso gráfico. Então, senhores, quando o arco é 0 graus, nós já vimos o seno de 0 é 0. À medida que o arco vai aumentar, o seno vai aumentar também. E fica na condição, já vimos, crescente e decrescente até a nossa volta, né? Fizemos aqui uma variação, uma representação da função seno de 0 a 2π, ou seja, da f de x, da função f de x, igual a seno x, domínio real contra domínio real. E aqui, senhores, temos uma pequena lembrança ou lembrada da função seno, que recebe, o seu gráfico recebe a denominação de senoide. Senhores, vamos aqui a um pequeno exemplo. Dada essas equações trigonométricas, condição de variação do arco x de 0 a π, ou seja, primeiro e segundo quadrantes. Senhores, é bom sempre tomar a condição de existência do arco. Se é de 0 a π, em termos de seno, ele varia como mínimo 0 e como máximo 1. Senhores, a nossa primeira equação, vamos transformá-la para melhor? Se, digamos, trabalhar artifício em cima do seno, onde a seno nós vamos usar o y, ficamos então com y² mais y menos 2. Senhores, resolvendo essa equação, aqui vamos resolvê-la de uma maneira bem prática, usando logo aqui o delta ao quadrado, tirando-se o valor do delta, chegamos a mais ou menos 3. Usando o Bhaskara, senhores, chegamos às raízes 1 e menos 2. Senhores, menos 2 não satisfaz, porque a nossa função seno só assume valores de menos 1 a 1, e nesse caso do primeiro quadrante apenas de 0 a 1. Senhores, o seno, quando y é 1, ficamos com seno de x igual a 1, e nessa faixa de domínio, o único seno que é 1 é o arco π sobre 2, que é até o máximo, né, 90 graus, ou π sobre 2. Senhores, 2 seno ao quadrado menos seno x igual a 0. Vamos usar o seno na evidência. Ó. Usando o seno na evidência, querendo aqui, poderia também, ou pode usar o artifício, mas vamos fazer assim mesmo. Usando o seno na evidência, ficamos com esse produto valendo 0. Se esse produto é 0, senhores, podemos trabalhar com seno de x igual a 0. Olha lá, hein? Seno de x ser 0 na oscilação de 0 a π, é o caso 180, 0 graus e 180 graus. Qualquer um deles dois pode observar naquela tabela que fizemos há pouco, eles valem 0. E o outro fator desse produto é o 2 seno ao quadrado menos 1 igual a 0. Isolando, senhores, logo aqui o 2 seno ao quadrado igual a menos 1, passa para cá, vale 1, tirando o valor de seno ao quadrado, chegamos ao meio. Isolando o seno de x, fica mais ou menos raiz quadrada a 2 sobre 2. Senhores, devido à condição de existência, só trabalhamos com a condição positiva do seno, e para seno, nessa variação de 0 a π, 0 a 180, temos o 45 e os 135 graus, valendo raiz quadrada 2 sobre 2. Ou seja, senhores, temos então 4 valores na nossa solução: 0, π sobre 4, 3π sobre 4 e o π. E 2 cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, mais seno x, senhores, novamente, tipo mais ou menos a nossa primeira aí, só que aqui cosseno ao quadrado de x é 1, usando
ficamos com a distribuição 2 na dependência da equação de segundo grau, usando aqui a condição do artifício, chegamos a raízes 0 e 150 graus. Senhores, podemos então citar que a solução, nesse caso, 0 e 5π/6. Bons estudos, até a próxima.